palavra certa para nosso coração, direto do coração de Deus. A palavra de Deus para o nosso coração está no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, a partir do verso 4, diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. A palavra do Senhor ao profeta, através do profeta Jeremias, ao povo que estava morando na Babilônia. Deixa eu lhes dar um breve testemunho. Em 2013, no final de 2013, eu tive a oportunidade, junto com mais alguns pastores do Brasil, nós visitarmos a Coreia do Sul. E nós ficamos alguns dias naquele país, conhecendo as igrejas, conhecendo a transformação espiritual, social e econômica daquela nação. Nós visitamos várias igrejas ali, de várias denominações, e ficamos maravilhados de vermos o tamanho das igrejas, e especialmente todas as igrejas evangélicas da Coreia têm reuniões de oração de madrugada. Aquele país, na década de 50, por causa da Guerra das Coreias, aquele país foi considerado o segundo país mais pobre do mundo. E em pouco mais de 50 anos, aquele país saiu da miséria, da pobreza, e cresceu de maneira vertiginosa e se tornou uma potência econômica, tecnológica, um país com justiça social, um país com grande crescimento, com baixíssimos índices de violência, houve uma transformação naquela nação. E os pastores e as igrejas ali sempre falavam que a causa, o motivo da transformação daquele país foram as igrejas orando, buscando o Senhor. A revista Veja, quando fez uma reportagem de capa na Coreia do Sul, eles atribuíram a mudança daquele país à educação. Mas no meio daquela grande reportagem sobre educação, a revista Veja aqui no Brasil mostrou as igrejas, o papel das igrejas na transformação daquela nação, na mudança social e especialmente na motivação espiritual de uma população que buscou a Deus e buscou o bem da nação. Quando eu voltei de lá, no final de 2013, o Senhor colocou no meu coração o desejo de orar mais intensamente, mais intencionalmente pela cidade aqui que nós estamos, e eu sei que já havia aqui na nossa cidade todo um desejo, várias igrejas, vários pastores orando. Mas eu lembro que no primeiro domingo de 2014, nós começamos uma campanha baseada nesse texto bíblico do profeta Jeremias: orem pela paz da cidade, busquem o bem da cidade, trabalhem pela paz da cidade. E a nossa motivação ali naquele primeiro domingo de janeiro era levar a igreja, os cristãos de maneira geral, a orar por todos os moradores dessa cidade. Foi o que nós fizemos ali durante aquele ano. Nós oramos intensamente, intencionalmente, e divulgamos a ideia por outros pastores, outras igrejas. Eu lembro aqui o pastor Antimo, nosso
parceiro da Assembleia de Deus, que começou também um movimento de oração nas igrejas, reuniões, orando por nossa cidade, intercedendo pela cidade, abençoando. E eu lembro que todos os domingos daquele ano nós oramos e as autoridades estiveram lá. O prefeito da época esteve na igreja, o presidente da Câmara, vereadores, secretários, as autoridades judiciárias, militares. Nós estivemos orando pelos hospitais, pelas escolas e por tudo isso, e Deus começou a mover no nosso coração, entre várias igrejas, vários cristãos, esse desejo baseados nesse texto aqui. Esse texto aqui, o povo tinha sido levado para a Babilônia. Eles não gostavam da Babilônia. Aliás, eles odiavam a Babilônia. Mas o Senhor mandou que os judeus que ali estavam deveriam trabalhar pelo bem daquela cidade. Deveriam orar pela cidade. Deveriam ter uma atitude proativa, positiva e produtiva. Eles não deveriam maldizer a cidade, odiar os cidadãos e sonegar o bem. Pelo contrário, eles deveriam investir financeiramente, eles deveriam trabalhar, eles deveriam construir casas, plantar jardins, eles deveriam ter a melhor atitude para com a Babilônia. Quando Deus levou o povo de Israel para aquela cidade, o motivo e o objetivo de Deus é que eles fossem bênção para aquela cidade. E eu lembro que Deus colocou no meu coração também o desejo de participar do conselho de pastores da cidade, de me envolver, de estar juntos, porque eu percebi que a unidade dos cristãos, quando os cristãos se unem em amor, em oração, quando ele derruba as barreiras que nos separam, as divisões denominacionais, e juntos nós dobramos os nossos joelhos e clamamos ao Senhor, o Senhor abre os céus e nos abençoa. E foi isso que eu fiz, e junto com outros ministérios aqui, nós temos orado por nossa cidade. E eu estou falando isso porque essa semana é o aniversário de 164 anos, e Deus tem abençoado a nossa cidade. Deus tem nos visitado com graça. Deus tem derramado das suas bênçãos sobre nós. Poucas cidades no Brasil têm sido tão abençoadas como essa cidade. E nesse ano de 2019, no primeiro dia útil desse ano, no dia 2 de janeiro de 2019, o primeiro ato do prefeito dessa cidade, da nossa cidade aqui de Botucatu, isso é um testemunho que eu estou dando, ele se reuniu como primeiro ato desse ano, do executivo da nossa cidade. Ele se reuniu com todas as associações, projetos sociais que têm convênios com a prefeitura, para renovar os convênios. E ali, no início desse ano, o prefeito testemunhou com os seus lábios, com o seu coração. Ele falou: Deus tem abençoado a nossa cidade. E ali ele contou o que Deus tem feito, e nós temos percebido que pela quantidade de habitantes nós somos uma das cidades mais seguras do nosso país. Os índices de violência, de assaltos, de homicídios têm caído drasticamente nessa cidade. Nós temos visto a construção de novas escolas de tempo integral. Pelo número de habitantes, nós somos uma das cidades que mais tem gerado emprego, que mais tem tido prosperidade econômica. Nós temos visto, apesar de muitos problemas que tem nessa cidade, nós temos visto a bênção de Deus aqui. E nessa semana de aniversário da cidade, eu quero dar esse testemunho. Pessoas que são de outras cidades, eu quero incentivar, estimular, encorajar outros ministérios, outros cristãos, outros pastores a começar um movimento de oração por essa cidade. Então eu vi ali o prefeito
renovando o convênio com os projetos sociais, e você vê o número de projetos sociais de igrejas evangélicas que nós temos nessa cidade, são muitos projetos bem-sucedidos, que atendem crianças, idosos, adolescentes, a igreja abençoando a cidade, servindo a cidade. E eu vi o prefeito falar ali que 10% de toda a receita da nossa cidade vai para os projetos sociais. E naquele instante eu pensei, 10% é o dízimo. O dízimo de toda a receita tem ido para aquilo que a Bíblia nos diz no Antigo Testamento, que o dízimo era usado para atender os pobres, os necessitados, os carentes, e a nossa cidade tem investido esse dízimo para os projetos sociais que atendem crianças carentes, adolescentes, idosos, os pobres, gente que precisa. Então, Deus tem abençoado. E ali naquela primeira reunião, Deus trouxe ao meu coração aquilo que eu vi na Coreia e aquilo que em 2014, 5 anos atrás, Deus colocou no nosso coração, e através do conselho de pastores aqui da nossa cidade, nós temos mobilizado as igrejas, temos incentivado os cristãos, e Deus falou, eu estou abençoando essa cidade. No final daquela reunião, o prefeito pediu que todos ficassem em pé e juntos aplaudissem o Senhor, agradecessem o Senhor Deus, porque é o Senhor Deus que tem protegido, abençoado e prosperado essa cidade. Eu quero dar esse testemunho à luz do texto de Jeremias 29, para dizer para você que, como cristãos, Deus nos colocou aqui para sermos o sal da terra e a luz do mundo. Deus levou aqueles judeus lá para Babilônia, não para odiar a Babilônia, não para falar mal, mas para abençoar. Então você que é cristão, você tem que parar de falar mal do Brasil. Você tem que parar de amaldiçoar a sua nação, tem que parar de falar mal da cidade onde Deus colocou você, onde Deus plantou você. Você está aí para ser bênção, você está aí para ter uma atitude positiva, produtiva, proativa e abençoadora. Não importa o lugar, o meio, se você é cristão, se você é de Jesus, a luz de Cristo está sobre você e você tem que deixar essa luz brilhar. Essa luz tem que brilhar através das boas obras, através das suas palavras, através das suas atitudes. O Senhor falou com o povo de Israel, eles odiavam os babilônicos, mas Deus falou, procurem a paz dessa cidade, orem pela paz dessa cidade. Paz aqui é shalom. Shalom é a palavra hebraica que engloba justiça social, equidade, que engloba prosperidade econômica, paz. Deus nos colocou aqui nessa cidade para abençoar, e Ele diz, edificai casas e habitai nelas. Se você mora aqui em Botucatu, você tem que investir os seus recursos financeiros nessa cidade, você tem que trabalhar pelo bem dessa cidade, você não pode sair daqui e fazer compras em outros lugares. Você tem que investir aqui, é aqui que Deus te colocou, é aqui que você tem que gerar empregos, você tem que fazer a economia girar, você tem que abençoar as instituições, as escolas, as faculdades, os hospitais, o comércio, a indústria. É aqui nessa cidade que nós temos que ser bênção, e Deus quer abençoar essa cidade, e mais, Deus quer salvar os moradores dessa cidade. Nós devemos testemunhar, evangelizar, nós devemos mostrar o amor de
Cristo. Nós devemos orar por todas as famílias, todas as casas, todos os lares. Nós devemos orar repreendendo todas as obras do mal. Devemos orar para que o Senhor diminua o consumo de drogas, o tráfico de drogas nessa cidade, que o Senhor abençoe para que reduza o número da violência, dos assaltos, dos roubos, o número de homicídios. Nós temos aqui a rede de proteção à vida que foi criada para dar suporte, auxílio às pessoas que sofrem. Nós temos mais de 100 igrejas evangélicas, mais de 150 templos aqui nessa cidade, e essas portas têm que estar abertas para acolher os pobres, para alimentar os famintos e para pregar o evangelho de Jesus Cristo, para libertar os oprimidos, para salvar os cativos, para abrir os olhos dos cegos, para abençoar as famílias, para restaurar os casamentos, para educar as crianças, para ensinar a palavra de Deus para as novas gerações, para que os meninos e meninas sejam instruídos pelo Senhor. Deus nos colocou aqui nessa cidade como atalaias e embaixadores do reino de Deus, para que possamos orar todos os dias: venha o teu reino, Senhor, venha o teu reino nessa cidade, venha o teu reino na prefeitura, venha o teu reino na Câmara, venha o teu reino no judiciário, no fórum, venha o teu reino, Senhor, nas ruas, venha o teu reino, Senhor, aqui hoje, na Unesp, nas faculdades, nas escolas públicas, particulares. Venha o teu reino, Senhor, o teu reino de justiça, o teu reino de justiça social, o teu reino de equidade. Venha o teu reino aqui nessa cidade, venha a tua Shalom, Senhor, trazendo oportunidade, trazendo emprego, abençoando as empresas, os funcionários, abençoando essa cidade e desfazendo o poder do mal, da injustiça, da imoralidade, desfazendo o poder da idolatria, da feitiçaria, acabando com o poder, Senhor, dos vícios, do alcoolismo, libertando as pessoas que estão presas no vício das drogas, do alcoolismo, as famílias que estão sendo destruídas. Vem o teu reino sobre nós, Senhor, vem o teu reino sobre essa cidade e manifesta a tua graça, a tua justiça e a tua bondade em nome de Jesus. Então, se você é cristão, eu pergunto: o que você tem feito para o bem da sua cidade? Qual tem sido a sua participação pública como cidadão e como cristão? O que você tem feito? Você que é líder da sua igreja, o que a sua igreja tem feito pela cidade que você está? Quais são as suas obras, as suas boas obras? Porque a fé sem obras é morta. Há milhares de versículos na Bíblia falando da responsabilidade da igreja para com os pobres, com os órfãos, com as viúvas. Eu pergunto para você: o que a sua igreja tem feito pelos pobres, pelos carentes? Como é que a tua igreja tem abençoado a cidade? Será que vocês têm sonegado a bênção? Será que você tem omitido a graça? Será que você tem visto as pessoas precisando e você está de braços cruzados? Será que você tem omitido, tem sido omisso, tem sido indiferente, não tem participado na transformação espiritual que Deus quer fazer, que Deus quer trazer para essa cidade, para esse país? Ou será que você é apenas negativista? Você só reclama, você só murmura, você só critica, mas você não tem uma atitude positiva e abençoadora? O Senhor fala com você hoje, fala com a sua igreja, fala com o seu ministério. O Senhor quer nos unir.
O Senhor quer unir os cristãos como uniu a igreja ali naquele país da Ásia, aquele país miserável que na década de 50 estava mergulhado na miséria, e em 50 anos eles oraram, Deus visitou aquele país. Nós temos ali igrejas, nós temos uma boa parte da população convertida, um povo que ora todas as madrugadas, que trabalha pelo país, que ora pelo país, e a Coreia do Sul se tornou uma potência econômica, social, educacional, tecnológica. Eles investiram, há 50 anos aquela nação investiu na educação, investiu, e aquele país foi transformado. Eu pergunto para você, quanto você tem feito pela cidade que você mora, a cidade que extrai o seu sustento? Qual tem sido a sua atitude como cristão, a sua igreja, o seu ministério? Qual tem sido o seu envolvimento? O Senhor Jesus falou assim: olha, vocês vão praticar boas obras, e o mundo e os homens vão ver a vossa luz através das vossas boas obras e vão glorificar o vosso Pai que está nos céus. A igreja tem que fazer boas obras, a igreja tem que alimentar os pobres, a igreja tem que servir a sociedade, a igreja tem que abençoar aqueles que estão à sua volta. Foi Deus que nos colocou. Então, nesta semana de aniversário da cidade, eu quero testemunhar que Deus tem abençoado essa cidade, que Deus tem ouvido as nossas orações, que muitas igrejas nessa cidade, muitos cristãos têm se empenhado, muitos pastores têm se empenhado na oração e no serviço social, atendendo crianças, adolescentes, idosos. Que cada dia mais o Senhor levante uma igreja atuante, uma igreja que abençoa, que serve, que ajuda a cidade, em nome de Jesus. Eu chamo você para orar, para que Deus transforme essa cidade e transforme o nosso país, para que Deus nos livre da miséria, da pobreza, da corrupção, da injustiça, do mau uso dos recursos públicos, que o Senhor elimine os corruptos, que o Senhor tire aqueles que fazem mau uso dos recursos públicos, que o Senhor levante homens e mulheres que temam a Deus, que hajam com justiça, e que governem para os mais pobres, principalmente. Que o Senhor abençoe o presidente, que hoje completa 100 dias, que o Senhor dê a ele sabedoria, justiça, equidade, para que ele governe para os pobres, não para os ricos, para que eles ajudem os miseráveis, os 12 milhões de desempregados dessa nação, para que Deus tenha misericórdia do Brasil e não nos coloque sob o juízo por causa dos nossos muitos pecados, por causa da nossa ganância, por causa da nossa cobiça, da nossa avareza, da nossa idolatria por mamon. Que Deus tenha misericórdia desse país, que nós possamos orar, abençoar e interceder para que os céus se abram e chovam sobre nós bênçãos do céu, e que o reino de Deus seja manifestado aqui através de atos de justiça e equidade, para que o império das trevas seja desfeito nesse país, em nome de Jesus. Procurai a paz da cidade e orai por ela. Ore por sua cidade, ore aqui por Botucatu. Nós temos orado e Deus tem abençoado essa cidade com prosperidade, com ética, com segurança. Precisamos muito mais, precisamos continuar orando, mas que Deus visite, que o reino de Deus venha sobre nós, que o reino de Deus venha sobre a sua casa, que o reino de Deus venha sobre o seu coração, que o Senhor tire essa atitude negativa, essa atitude de maldizer, de reclamar, essa atitude de indiferença. Quantos ministérios são indiferentes, são omissos? Quantas igrejas vivem fechadas entre quatro paredes e não fazem nada?
Quantos só pensam lá no céu, mas abandonaram a terra? Deus colocou você aqui para ser sal da terra, luz do mundo, para influenciar. Então você que é pastor, você que é líder de ministério, assuma a sua responsabilidade e vamos orar e vamos invocar a bênção de Deus nessa hora, em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado porque o Senhor já tem respondido às nossas orações. Continue, Senhor, abençoando a cidade de Botucatu no seu aniversário. Continue abençoando as autoridades, dando a eles, ó Deus, temor do Senhor, dando a eles, ó Deus, sabedoria, dando a eles ética e honestidade, que eles continuem governando para todos, que eles continuem governando, ó Deus, fazendo bom uso dos recursos públicos para a glória do teu nome. Que essa cidade continue crescendo com paz, com prosperidade. Que o Senhor abençoe o comércio, a indústria, as escolas, as faculdades. Que o Senhor abençoe, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor derrame da tua bênção, que o Senhor restaure a economia, que haja, Senhor, prosperidade com justiça, que o Senhor diminua o desemprego, o tráfico de drogas e a violência, que a boa mão do Senhor, que a paz do Senhor, que a shalom do Senhor prevaleça, que os moradores dessa cidade conheçam Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, que Jesus Cristo seja o centro de cada igreja, seja o centro de cada família, que Jesus seja o centro dessa cidade, que o Senhor acabe com a idolatria, com a feitiçaria, com a imoralidade em nome de Jesus. E Senhor, restaura o nosso país, abençoe o presidente, abençoe o Congresso Nacional, abençoe a eles, ó Deus, dando sabedoria, e Senhor, restaura a economia, traz trabalho para os milhões de desempregados, meu Pai. Tenha misericórdia do Brasil, manifesta os sinais do teu reino, o reino de justiça e paz. É o que eu peço, eu agradeço e abençoo a nossa cidade. Que esta cidade seja abençoada em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém, Senhor.